Irmãos, glória a Deus. Se assente, se você puder. Em nome de Jesus, homens valorosos, sacerdotes de Deus. Amém? Olha só os cartazes: sacerdócio, amor, família e fé. E ninguém leu aqui, ou melhor, creio que todos leram, mas é interessante isso aqui. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Isso é muito importante. Se a nossa família vai bem, as coisas na igreja vão bem, né? E nós precisamos valorizar realmente a nossa casa. Paulo disse que se eu não governar bem a minha casa, de forma alguma eu vou governar bem a igreja. A base é a nossa casa. A base é a nossa família. A base é nós sermos sacerdote na nossa casa. Amém? Nós estamos aqui como homens e com essa missão e com essa visão de ter a visão de que nós somos líderes na nossa casa. E quem não é, vai ser. Por causa da idade, né? Tem o Felipe aqui. Mas será um sacerdote. Vai constituir uma família para ele. Ou seja, Deus designou para nós sermos líderes que façamos a diferença na nossa casa. Que a minha esposa e minha filha possam olhar para mim e esse é o meu marido, é um homem de Deus, né? Que onde ela for, ela possa falar isso com a sinceridade do coração dela, porque eu vou dar o bom exemplo na minha casa e ser e exercer aquilo a quem eu fui chamado. Nós temos um ministério, nós fomos chamados para exercer um ministério. Em casa, como pastores, nem todos têm uma ordenança pastoral propriamente, mas nós somos pastores na nossa casa. Se nós lideramos um ministério, nós somos pastores daquele ministério, nós direcionamos. Ou seja, nós recebemos esse chamado de Deus. E algo muito importante é que o chamado não é o Massal que delegou para mim ser um pastor. Antes veio de Deus. Se fosse simplesmente do pastor Massal, não teria validação alguma, seria humano. Mas antes de um Massal me chamar para ser um pastor, o Senhor me chamou para ser um pastor. E nós aqui como líderes, antes de um Massal nos colocar como líderes de algo, o Senhor nos chamou como líderes de algo. Então nós precisamos ter consciência de que nós temos um líder na nossa igreja, mas há alguém que nos chamou para exercer o ministério acima do nosso pastor local, que é o Senhor. E se nós recebemos esse ministério de Deus, eu me recordo que na semana que o Massal falou a mim que iria ungir a pastor, uma semana antes, no ônibus indo ao trabalho, Deus compartilhou comigo que Ele iria falar para mim. Deus trouxe o que eu já sabia. Deus trouxe
uma revelação daquele momento, e eu compartilhei com a Josi, nós entendemos, mas nós esperamos em Deus, e ele só cumpriu o que Deus já tinha designado para ele, porque o Massal, apesar de ser o pastor da igreja, ele recebe uma direção de Deus. Ele não vai distribuir ministérios. Bom, aquele ministério está sem líder. Eu acho que fulano lá vai lá. Se fosse assim, todos os ministérios estariam bagunçados, porque a liderança seria direcionada por homens e não por Deus. Porque quando Deus direciona alguém ao ministério, seja ministério pastoral, o outro ministério, Deus vai na frente. E quem recebeu o ministério tem convicção de quem ele é naquele ministério. Então nós temos um chamado. Eu sei o meu chamado. E você sabe o seu? Qual o nosso chamado? Pastor, o Massal é o pastor da igreja. Mas Deus pode levantar ele como um profeta. E talvez alguns aqui são mestres dedicados ao ensino. Totalmente dedicados ao ensino. Outros evangelistas e por aí vai. Mas o certo é que nós temos um chamado e que através desse chamado nós precisamos defendê-lo. E eu quero compartilhar um texto com vocês que está no segundo livro de Samuel. Enquanto vocês abrem aí, na verdade a palavra era outra. Se caminhar por outro rumo vai, senão fica aí mesmo. Já na primeira mensagem do Sebastião, o cara falou que, claro que ele pegou um padrão totalmente de revelação de Deus. Mas ele falou algumas coisas que eu ia falar, meu Deus, esse cara roubou minha mensagem. Aí depois, ele pegou um outro texto que fazia parte da minha mensagem. E cara, esse cara roubou tudo que eu ia falar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E no momento do louvor, depois do almoço, eu acho que foi isso, que veio aquela graça tremenda. Essa palavra bateu no meu coração naquele louvor. E eu quero compartilhar com vocês aqui. No segundo livro de Samuel, capítulo 23. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Versículo 9. Acharam? Digam amém. Vamos lá. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Verso 11. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita,
quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Aleluia! Vamos frisar no versículo 11 e o 12. Está falando dos valentes de Davi, os guerreiros de Davi. E o nome dele era Samá. Samá. A Bíblia diz que ele era um contra uma multidão. Um contra uma multidão. Dá para vencer uma guerra? Não dá, gente, pelo amor de Deus, não dá. Um para vencer uma multidão. Estava lá Samá. E olha o chamado de Samá. Ele foi chamado para defender o que era dele. Ele era responsável em defender o pedaço de terra dele. Essa era a missão de Samá. O ministério de Samá era defender o que foi delegado para ele. E nós, no ministério, nós precisamos defender o ministério que nós somos chamados. Pastor João, vai defender o ministério da família, ministério de casais. É um casal contra uma multidão contra. Mas Deus deu a missão para ele. Uma sal é no caso, uma família. E Deus deu para ele a missão de preservar essa terra. Por quê que ele vai preservar uma terra? Porque é uma terra que tem plantação. Uma terra que tem lentilhas. Não é uma terra seca. Não é uma terra árida. Não é uma terra que não dá nada. É uma terra produtiva. Porque o versículo diz que a terra tinha lentilhas. Não era nem semente mais. Já tinha dado fruto. E estava a plantação ali. Era a missão que ele tinha. E nós temos essa missão de guardar aquilo que nós recebemos, não do homem, mas de Deus. E se Deus deu o ministério para nós, Ele sabe que nós somos capazes de exercer o ministério. Deus não iria me chamar ao ministério pastoral se eu não fosse capaz, em Jesus, de cumprir esse chamado. Deus já nem me chamou para ser um evangelista porque Ele sabia que eu não ia dar conta. Então Ele já chama outro que vai dar conta. Aleluia. Samá, queridos, o guerreiro. Eu não preparei nada. Glória a Deus. Imagine só, com a espada, que era um guerreiro. Amém? Agora, imagine nos bastidores, porque ali era o momento da guerra. Ali era o momento que o bicho vem para cima sem dó. Ali era o momento que os filisteus vinham bufando em cima.
E ele sozinho ali. Mas, ó o segredo, ele tinha uma ferramenta afiadíssima, que era a espada dele. Uma espada, mas não estava enferrujada. Nos bastidores, ele passava momentos do seu dia só preparando. Davi o ensinou. Olha só que riqueza. Davi, o rei de Israel, ensinou a ele a afiar a espada. E pode ser que Samar pensava: eu preciso afiar essa espada porque eu sou um guerreiro. E guerreiro não vive só com a espada na bainha, mas guerreiro precisa empunhar a sua espada e mostrar para que veio. Depois da espada afiada, ele foi executar a sua missão de defender o seu ministério, de defender aquilo que Deus deu a ele. Samar era um dentre vários guerreiros que existiam, que Davi formou através da caverna de Adulão, que pouco a pouco foram sendo formados por Davi, até se tornarem esses guerreiros. Tem um outro moço antes, que nós lemos no versículo, que ele também foi chave. Imagine só, ele lutou tanto, que a mão dele já não conseguia mais, de tanto matar filisteu. Matou tanto inimigo, que chegou a um ponto que a mão dele desfaleceu. Acredito que quando terminou a matança, ele desfaleceu e foi largar a espada, mas a espada não largava mais da mão dele. Segurou com tanta dedicação na espada que não largou mais. E quando nós nos dedicamos ao ministério, quando a fraqueza vem, quando você pensa em largar a espada, se você se dedicou, você não vai mais conseguir largar. Porque Deus já cravou ela na sua vida. Deus já cravou o ministério na sua vida. Imaginem só se esse valente apenas desembainhasse e perdesse a guerra. Você acha que a espada iria continuar, ficar grudada na mão dele? Ele iria soltar? Ela iria cair. Porque ele não agarrou a ferramenta como um guerreiro. Nós, no nosso ministério, seja o ministério de pastor na família, seja o ministério de pastor na igreja, seja o ministério de líder, seja como for, a dedicação ao ministério é necessária. E pouco a pouco, isso vai cravando em nós. E quando vem a dificuldade, vem o problema, e nós pensamos em abandonar o ministério, em desistir do ministério, eu acho que esse ministério não é mais para mim. Eu acho que está dando o meu tempo. Será? Aí você quer largar a espada, mas você não consegue. Porque
Por quê? Porque Deus não quer que você largue a espada. Porque foi Deus que nos deu esse ministério. O ministério de afiar a espada e de deixar pronta. Carregar ela, o cinto carregar, mas deixar pronta. E defender aquele espaço que Deus ordenou para que defendêssemos. Imagine só a Bíblia fala de um homem, Jesus falando numa parábola, e certa vez contou de um homem que descia por uma estrada. Eu vou contar e vocês vão lembrar. Aleluia. O homem que descia por uma estrada. E a Bíblia não conta muito desse homem, só fala que o homem estava andando por uma estrada. E de repente, aquele homem tinha coisas de valor. Ninguém vai se interessar por alguém que não tem nada a oferecer. Esse homem despertou curiosidade em alguns trombadinha. E esses trombadinha miraram aquele homem, roubaram as coisas dele, dinheiro dele, roubaram tudo dele, bateram nele, deixaram ele arrebentado no chão. E foram embora. E está lá o homem jogado na rua. Quem vai defendê-lo? Quem vai ser por ele? Quem vai exercer o ministério que Deus chamou para ir até aquele homem e atender as necessidades dele? E tem muitos hoje que foram saqueados, foram roubados e estão como aquele homem estava, jogado. E de repente passa lá aquele camarada lá, ó, o sacerdócio, vai passando com a sua Land Rover, né? Vai passando com a sua Land Rover, descendo o caminho que está o homem lá jogado. E é o sacerdote. Dá uma baixadinha no vidro do carro, olha o homem lá, só mais um, né? E segue. Aí de repente passa outro que faz parte do culto. O cara que cuida do culto de uma igreja, o cara que ministra na igreja, talvez o Adalto. Eu vou parafrasear aqui. O Adalto foi convidado para, nessa referência, lembre-se da referência. O Adalto foi convidado para ir até ali embaixo, ministrar louvor numa igreja. E ele está ali, andandinho ali. E está ali o homem, socorro, socorro, me roubaram. E o Adalto, dá licença aqui que eu tenho um compromisso lá na igreja. Eu tenho que ministrar louvor lá embaixo, lá, e eu tô no horário, tenho que ensaiar antes e não vai dar tempo. E nós vemos que aqueles que Deus chamou para exercer os ministérios, não exercem como deveriam.
Em muitos casos, nós somos omissos e deixamos passar de lado tantas coisas que nós poderíamos defender esse pedaço de terra que Deus nos deu. Aí passou um outro camarada que não tinha nada a ver com o pacote, né? Um cara que não era o sacerdote, não era o levita, não cuidava das coisas da igreja, mas Deus deu um ministério para ele. Nesse texto que nós estamos, Deus está falando de amor, de compaixão pelo próximo. Paulo disse aos romanos: se o teu ministério é de misericórdia, exerça. Tá? Estava passando aquele que Deus deu um ministério, e ele estava dedicado em exercer o seu ministério. Mas não somente exercer o ministério, ele já andava pronto. Porque a Bíblia fala, Jesus contando nessa parábola, que esse homem quando descia, ele descia, eu vou falar o nome do animal aqui, mas não está falado lá. Estava descendo com um jumento, mas ele carregava alguns apetrechos junto com ele. Ele carregava o vinho, carregava o óleo. Ele andava preparado, porque ele sabia que a qualquer momento alguma situação iria surgir e ele iria precisar usar para exercer a misericórdia. Aí ele viu aquele homem, ele prontamente pulou em cima do homem para defender o ministério que Deus deu a ele. E ele já começa a enfaixar o homem, joga óleo, joga vinho, e cuida desse homem. Ele pega esse homem e joga na seu Fusca, joga no seu carro, e leva aos cuidados da igreja. Porque ele exerceu o ministério lá fora, mas ele tem outros feridos para encontrar. Mas existe um que está exercendo um ministério dentro da igreja. Aí ele traz o ferido dentro da igreja, ele passa o dia ali com esse ferido, passa a noite, ou seja, não simplesmente toque, cuida desse aqui, cuidou dele, ficou um dia com ele, cuidou, deu uma discipulada. Pastor, cuida dele para mim. Está aqui, assim, assim, assim. E deixou aos cuidados da igreja. Veja que nós falamos desses personagens todos. E quantos já ouviram essa parábola do bom samaritano? Mas ninguém nunca falou do hospedeiro que hospedou o doente, o ferido. Fala-se do sacerdote, do levita, do bom samaritano, mas o hospedeiro é quem? Porque após isso o bom samaritano deixou a hospedaria e seguiu a sua viagem.
Então quem ficou com o ferido foi o hospedeiro. O trabalho inicial foi o trabalho da misericórdia. Trouxe. Agora quem vai manter os cuidados com o ferido é aquele que exerce o ministério na igreja, na hospedaria. Digamos que nessa parábola o camarada foi salvo. Mas e manter ele firmado em Cristo? O papel do hospedeiro, aquele que exerce o ministério aqui. É por isso que nós temos os nossos afazeres, o nosso ministério extra igreja, mas nós temos o nosso ministério que Deus deu aqui, na congregação. E os feridos chegam, e nós precisamos cuidar desses feridos. E o bom samaritano disse: cuide bem dele, tudo que você gastar com ele, eu vou te pagar. Olha só que tremendo. Quando eu voltar da viagem, eu te pagarei. Está falando da figura do Senhor. O Senhor deixou o ferido aos nossos cuidados, e nós cuidaremos dele. Deixaremos ele são. E Deus vai um dia nos recompensar, vai nos pagar por todo o cuidado que nós tivermos com as pessoas, exercendo o nosso ministério. A palavra diz: todo o nosso trabalho não é vão, Ele irá nos dar a recompensa. Nós falamos de Samá, falamos do pastor de Samá, que era Davi, mas Davi também tinha um pastor, que no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Nós podemos ser pastores, mas nós também temos pastores. E o berço de Davi, veja que culminou na formação de todos aqueles valentes. Mas o berço de Davi falou alto. Onde Davi foi formado, no campo, ele já estava acostumado a defender o ministério dele. O ministério que Deus deu a Davi, o ministério pastoral, ele estava acostumado a proteger o seu ministério, cuidando das suas ovelhas. Quando ele vai prestes a enfrentar Golias, Saul não queria que ele fosse enfrentar Golias, porque Saul subestimou Davi, era um jovem, não tinha capacidade de guerra para guerrear. Mas ele colocou a sua postura: meu caro rei, eu sou pastor de ovelhas, cuido muito bem das minhas ovelhas, e sempre quando vem um leão, um urso, e rouba uma das minhas ovelhas, veja o que Davi disse. Davi disse que
o leão e o urso chegavam a pegar a ovelha dele. Não que tentava pegar a ovelha de Davi, mas o urso e o leão chegavam a pegar a ovelha e levar. Estava levando. É aí que o nosso ministério precisa entrar em ação, de defender o espaço que Deus nos deu, esse ministério. Se o espaço que Deus nos deu, essas lentilhas são essas ovelhas, quando o leão vier abocanhar a nossa ovelha e afastar ela do rebanho para matá-la, nós vamos ver deixa eu me recordar, Senhor da glória, 1 Samuel, deixa eu ver se eu acho, meu Senhor amado, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 34 diz: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma delas do rebanho, e eu saí após ele, o feri e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Primeiro, que o guerreiro que tem a espada tem que ter coragem. Você vê na sua frente o que Davi presenciou: o leão pegar ovelha. Você vê que o primeiro passo de Davi não foi matar o leão. O primeiro passo de Davi foi livrar a ovelha do leão. Primeiro ele arrancou a ovelha da boca do leão, porque nesses casos o líder precisa ter entendimento do que é mais importante, do que é prioridade. A prioridade é a ovelha. Desgarrou a ovelha do leão, opa, a ovelha está salva. Davi não queria, eu creio, penso eu, Davi não queria matar o leão. A Bíblia diz que o leão veio para cima dele. E há algo interessante aí também, porque quando nós nos colocamos na brecha para defender aquilo que é nosso, nós estamos indo contra uma força maligna. Nós defendemos a nossa ovelha, mas alguém não ficou contente porque nós defendemos essa ovelha, e esse alguém vai vir contra nós. Aí que ele tem que entrar em ação, porque ele tem que defender-se. E aí que ele fere o leão e o destroça. Foi essas palavras que ele disse a Saul. Saul: menino, você não é pouca coisa não, hein? Você desse tamanhinho aí, vai lá, faz o teu papel, né? Na mesa há pouco, Clóvis estava falando
E muito interessante, por que Davi era especialista em funda? Você vê a ferramenta pouco improvável que iria matar o gigante, mas para Davi aquilo era uma convicção. Por quê? Porque ele era especialista naquilo. Habilidade que Deus deu para ele. E Deus vai usar as nossas habilidades particulares. É com essas habilidades que Deus conta para que defendamos nosso espaço, nosso ministério. Foi assim que aconteceu com Davi. Defendeu as suas ovelhas. Foi assim que Jesus disse que ele deixa 99 e se uma se desgarrar, ele sabe que as 99 já estão seguras. Talvez na nossa família, no nosso rol familiar, nós vemos que alguém está saindo fora do rebanho. E nós, como sacerdotes, nós precisamos ter esse discernimento de, opa, vem aqui, chega para cá de novo. Talvez até nossas esposas, porque nós, como sacerdotes, nós precisamos conduzir também as nossas esposas. Tem uma esposa que é mais tranquila, tem uma esposa que é mais fervorosa, tem uma esposa que é mediana. Mas nós, como homens e sacerdotes, precisamos tomar o nosso local de guerreiro. Nós precisamos ganhar a confiança da nossa família. Porque quando nós ganhamos a confiança da nossa família, fica muito mais fácil. Você não altera tom de voz. Você fala, não, isso não é bom. Chega aqui. Simples. Aí há o respeito, porque há confiança. Quando não há confiança, não há o respeito. E aí que o tom de voz entra, e o tom de voz não resolve nada. Não resolve nada. Por isso que nossa família precisa estar alinhada, e nós seremos os responsáveis por isso. Nós, como homens, seremos os responsáveis em fazer com que a nossa família esteja bem, que os nossos filhos e a nossa esposa esteja alinhada. Amém? Adalto, nos abençoa. A Bíblia diz que quando Davi tocava o seu instrumento, Saul estava meio... Eu ia falar outra palavra, pode ser? Perturbado. E Davi era chamado. E tem um versículo que eu não vou me recordar agora, mas que fala que Davi, ele ia e vinha de Saul. Ou seja, Davi estava... Deus já tinha abandonado ele. Ele tinha que ter tempo para as ovelhas. E corria para Saul. Dedilhava sua harpa. E a Bíblia diz que o espírito maligno que pegava Saul saía de Saul, e Saul ficava tranquilo. Numa simples ministração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E nesse dia todo, eu sei que nós já estamos cansados, nosso físico, mas eu quero que você se coloque de pé nesse começo de noite. E nós vamos nos colocar diante do Senhor como sacerdotes, como ministros de Deus, porque
nós cremos que Deus nos deu um ministério. E esse ministério nós precisamos preservá-lo, cuidá-lo, cuidar da nossa família, da esposa que o Senhor nos deu. E em nome do Senhor Jesus Cristo, se há alguma perturbação maligna na nossa família, na nossa vida, nós vamos expulsá-la da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que há poder. Foi o Senhor quem nos chamou para o ministério. Foi o Senhor quem nos chamou para esta obra. Eu não posso pular desse barco. Eu não posso sair desse barco, porque é o Senhor que está comandando este barco. Eu não posso pular desse barco em meio a essa tempestade. Querido, você pode estar num barco e esse barco pode estar turbulento. Mas eu quero dizer para você nesse começo de noite que o Senhor que te colocou nesse barco foi Deus que te colocou nesse exato banco, nesse barco. Aleluia! Talvez você já pensou em mudar de barco. Talvez tenha passado um barquinho do lado desse barco e você pensou: nossa, que barco bonito é aquele, eu preciso mudar de barco. Esse meu barco não está dando certo, eu estou numa tempestade. Mas o Senhor está dizendo nesse momento: foi Ele quem te colocou nesse barco, foi Ele quem te colocou nesse assento, foi Ele que te colocou nesse posto. Aleluia! E quando Ele coloca, é Ele que para a tempestade, Ele que manda no tempo, é Ele que direciona as coisas. Aleluia! Oh! Xarabalabasuriandalamaya, Shuricantalamaya. Oh, aleluias! Você que está pensando em colocar a tua espada de volta na bainha, não faça isso. Deus te deu esse ministério. Levante a sua espada. Não fuja da guerra. Oh, seja um guerreiro. Deus não te chamou para ser um covarde. Deus te chamou para ser um guerreiro. Se Ele colocou esse ministério nas tuas mãos, Ele sabe que você pode confiar nele, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Orianda lavaceira calabachai. Queremos a voz de Deus bradando neste lugar. Espírito da verdade, nós queremos a tua voz. A tua voz no nosso espírito, no espírito dos nossos irmãos neste lugar. Oh! Xeramande calabassuia calabachara. Aleluia.
eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. Aleluia. Flui, Espírito Santo. Manancial, Flui mesmo em nós, Espírito Santo. fonte inesgotável, Entronizamos o Senhor neste lugar. traz vida ao coração, como o rei Davi. Entronizamos o Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluias. Imagine só. Você vai se recordar de uma história de um homem de Deus, que Deus o chamou para aquele ministério, e ele vai fazer uma viagem missionária, e de repente, lá no meio do mar, eles não conseguem visualizar nada, o tempo está muito mal, o tempo está nebuloso, o tempo está escuro. A Bíblia diz que passaram vários dias daquele tempo escuro. Eles não viam o sol durante vários dias. Talvez faz vários dias que você não vê o sol na tua vida. Vários dias de tormento, vários dias de perturbação, vários dias que você está nesse navio e você não vê solução para nada, vários dias sem ver a luz do dia, vários dias sem ver a claridade do sol, vários dias. Não é um dia só. Isso fala de um problema gigante, um problema envolvendo a vida deles. Era um problema gigante que eles estavam passando, um problema de vida ou morte, no meio do mar, sem ninguém para ajudar. Aleluia! Mas como lá naquele navio tinha um homem de Deus, no navio tinha um homem de Deus, havia um homem de Deus dentro do navio. Oh! Aquele homem orou, aquele homem pediu uma solução para aqueles problemas, e quando o justo pede uma solução para os problemas, Deus
Ele vem dos altos céus e vem responder a oração de justo. Deus vem responder a oração do justo. E Deus vem através de um sonho falar com aquele homem justo. E ele disse: fique tranquilo. Aí Deus está dizendo nessa tarde, nessa noite, nesse começo de noite, Deus está dizendo, no meio dessa turbulência, fique tranquilo. Nenhuma vida irá se perder. Nenhuma vida vai se perder. Aleluia! Dias que você já está com esse tormento na sua cabeça, Deus está dizendo que você vai chegar em terra firme. Deus está dizendo que você não vai se afogar nesse mar. Não vai se afogar. Talvez alguém já disse para você: esse ministério não é para você. Talvez alguém já disse: esse ministério não é para você. Mas Deus está dizendo: não foi homem que te chamou. Não foi só uma sal que te chamou. Mas foi a unção de Deus que desceu sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Aleluia! Foi a unção de Deus que desceu sobre o seu ministério. Há um tempo difícil no ministério. Mas é um tempo de experiências. É um tempo que você se aproxima mais de Deus. Aleluia. Eu quero chamar você aqui. Somente você que Deus falou agora. Eu quero que você venha aqui. Alabassuriando, alabaxuriando. Desistiu de nós. Deus não desistiu do seu ministério. Senhor, os nossos olhos para ver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, um renovo no nosso ministério. Em nome de Jesus, Pai, queremos arrancar tudo aquilo que foi infiltrado pelo inimigo deste coração, tudo
aquilo, Senhor, que o inimigo plantou neste coração, em sentimentos. Nós queremos arrancar, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. E queremos declarar, Deus, que o Senhor é o dono desse ministério. O Senhor é o dono desta vida. Brada, Senhor, nesses sacerdotes, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Levanta, Senhor, ministérios nesta noite, ministérios que estavam estacionados, em nome de Jesus Cristo. Levanta-nos como guerreiros, levanta-nos, Pai, neste ministério. Promessas, Deus, promessas para o ministério, promessas, Deus, para um ministério forte, um ministério próspero na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós marchamos nesta noite, nós marchamos porque nós somos guerreiros, nós marchamos porque nós somos soldados, nós marchamos porque nós temos um general, nós marchamos, nós levantamos a nossa espada. Levante a sua mão para cima, como você estivesse segurando uma espada. Levante a sua mão como você estivesse segurando essa espada. É a espada com o ministério que Deus te deu. É a espada do ministério. Profetize ao seu ministério. O ministério de curas, o ministério de milagres, o ministério forte, o ministério de libertação, o ministério de cura, o ministério de milagres, o ministério de unção, o ministério de unção, o ministério de óleo, o ministério de unção, o ministério de unção, para quebrar o jugo, para desfazer as obras do diabo, o ministério de unção. Xandarabahas. Declaramos um ministério próspero, declaramos uma espada afiada, declaramos um ministério vivo, um ministério de unção, um ministério de cura. Libera, Senhor, ministério de unção.
ministério para quebrar as resistências de Satanás. Tempo de Deus ao nosso ministério. Hoje começa um novo tempo no nosso ministério de sacerdotes, de homens, não mais homens parados, mas homens guerreiros que tiraram a sua espada da baía. Defendemos aquilo que Deus nos deu.
ministério, nossa casa está nas mãos de Jesus Cristo.